Sabe aquela música? Tudo o que você sempre quis saber sobre aquela música, mas nunca pôde perguntar. Com Marcos Vica. Salve galera, começando aqui mais uma edição do podcast Sabe Aquela Música e programa da Rádio Mix também. A gente sempre fala sobre grandes canções e hoje a gente recebe um grande amigo, ele já virou sócio já. Tá na sociedade. Você já tá aqui, já sua terceira participação. E eu adoro. Estamos com o João aqui. Pô, João, prazer te receber mais uma vez aqui. Pra gente falar de mais uma música. Agora, uma segunda vez que a gente fala de uma música do álbum Pirata, né? A gente já tinha falado de Coringa. Coringa, exato. E hoje a gente vai contar a história da criação, inspiração da música Santo. Santo, exato. E vamos começar, João, uma coisa que acho que a gente até conversou em outros momentos que a gente esteve junto pra falar de música. O Pirata, o álbum acabou de sair. E é um álbum muito especial na sua carreira, né? Eu gostaria que antes mesmo da gente começar a falar sobre Santo, que você falasse rapidamente sobre o que representa Pirata na sua carreira. Eu acho que ela representa um período de transição, assim. Uhum. E eu acho que a água, que é o que enfim, tá envolto no álbum todo, uhum. Eu acho que ela representa muito isso pra mim. Tá. Eu não sei, ele é um álbum que me parece muito meu, assim, sabe? Tá. E é claro que os outros também são, mas eu acho que esse foi que eu senti que é mais meu. Porque tem uma música que eu produzi sozinho desde o começo, que era uma coisa que eu queria muito fazer há muito tempo. E foi um álbum que eu levei meu tempo pra ele nascer, sabe? Eu fui esculpindo e fui fazendo da maneira como ele merecia ser esculpido, então eu acho que é um álbum de transição. Você gosta da ideia de álbuns mais do que de lançar singles soltos. Então quando você tá pensando em música, quando você tá criando música, ou tem um pouco disso, de unir o momento em um álbum, em canções que representam aquilo que você tá sentindo, muito mais do que soltar singles. É assim que você pensa música? Exato, eu acho que pra mim os álbuns são fotografias, assim, pra mim. Uhum. Eu acho que quando eu tiver filhos, netos, sei lá, eu acho que vai ser interessante eles me conhecerem por isso. Eu acho que não vai ser um álbum de fotos, vai ser um álbum de músicas. Porque eu sempre ouvi álbuns assim, eu sempre vi álbuns dessa maneira. Pra mim é estranho não ser assim, sabe? Então, não que eu ache lançar singles ruins, é claro. Sim, que claro. Que durante minha carreira eu fiz isso algumas vezes e vou continuar fazendo quando for a música certa, quando for o momento certo. Mas eu acho que eu não tenho mais essa bitolação de que às vezes acarreta, assim, sabe, numa carreira eu entendi que a minha carreira é uma carreira e eu tenho que nutrir a minha carreira pra crescer, pra fazer as coisas que eu quero fazer, muito mais do que dar às pessoas o que elas esperam, sabe? Entendi. Não sei se eu fui muito claro, mas... Não, foi sim. Você gosta da ideia de que seus fãs, ou as pessoas, obviamente seus fãs e as pessoas que acompanham a sua carreira, esperem por um novo álbum? Porque muitas vezes a gente esperava por um novo álbum. Vem aí um novo disco, um novo álbum, e você espera receber aquele pacote de músicas, né? Aquela coisa. Você gosta dessa ideia, tipo, eles estão me aguardando. Sim. E eu vou chegar com... Tá tudo aqui, meu. E tanto que é muito diferente. Eu sinto, e eles sentem muito isso. É muito diferente a forma como eles esperam um single e a forma como eles esperam um álbum. Uhum. E é muito doido, assim. Eu acho que a forma como eu ensinei que eu gosto de mostrar a minha carreira e a forma como eles gostam de enxergar a minha carreira. Então, pra eles sabem que vai ser um momento novo, vai ser um show novo, eles vão conseguir entender a história inteira, não vai ser uma partezinha, um somado. Então, eu acho que fora a parte visual, que eu gosto muito de mudar, eu gosto muito de que cada coisa se adeque a cada época. Então é sempre um momento, é uma jornada nova, uma era nova. E eles gostam muito disso de era, de começo, meio e fim, sabe? Teve a Era Lobos, e tem símbolos e músicas e momentos e situações que aconteceram na Era Lobos. Aí teve a Era Anti-Herói, e tem cores, e tem estéticas e coisas que fazem parte da época Anti-Herói. E agora Pirata. Então eles
eles gostam desses universos, assim, sabe? Porque eu acho que eu também faço uma carreira muito narrativa, assim. É uma escolha minha de que as músicas sejam muito narrativas. Então é muito mais legal você assistir o filme do que o trailer, então. E João, quando você vem para um novo momento, você também mexe, além das letras, na sua estética musical? Como é que... É o que você tá ouvindo... Conta aquilo que você tá ouvindo, o que você tá sentindo. Como é que você chega nas melodias quando você tá... é um álbum. As melodias ali, o que você tá trabalhando, precisa se falar também. Como é que você trabalha isso? Bastante. Eu sou muito eu amo a letra, e pra mim é a parte principal. E ela, pra mim, sempre vai ser a prioridade. Eu prefiro sacrificar a melodia do que sacrificar a letra. Mas eu sou uma pessoa que gosta muito de enfim, estruturas chiclete. E aquela estrutura firminha, eu gosto muito disso. E eu, enfim, acho que eu cresci ouvindo esses refrões muito grudentes, essas músicas com estruturas muito, enfim, quase matematicamente pensadas, assim. Então eu gosto muito disso, eu gosto dos ganchos, os uhu, os que vem depois. E era uma coisa que eu fazia muito, eu acho que eu fazia demais, assim. Que foi uma coisa que eu fui limando um pouco, que era muito depois do refrão, sabe, aquelas pontes gigantescas. Sim. São coisas que hoje eu quando eu vou fazer a música, eu acho que elas, enfim, eu tento enxugar um pouco, eu tento ser um pouco mais categórico pra música nascer. Mas eu sou bastante da melodia, assim, também. Mas eu não sacrifico ela pela letra, não. Muito legal você falar isso, porque eu sou muito ligado em letra também. Eu gosto muito de letra. Por mais que a gente pegue grandes músicas que tem grandes melodias, eu acho que elas se perdem quando elas não têm, na história, quando elas não têm uma mensagem, não tem uma grande letra. E acho que uma grande letra vai ficar para sempre, né? Porque é o que acaba, por mais que uma melodia seja, claro, importante, incrível e tal, mas uma grande letra é o que conta, é o que toca lá em você mesmo, eu acho, né? Eu tenho muitos álbuns, assim, que eu ouço de primeira, e é óbvio que a primeira coisa que você vai ouvir instantaneamente é a melodia. E às vezes você ouve o álbum inteiro, assim, e fala, legal, tal, massa. Mas os álbuns que ficam são aqueles que você faz massa de primeira, e na segunda vez você começa a ver um detalhe de uma letra, você começa a entender uma música interligada com a outra, e aí você vai... Enfim, eu acho que a letra tem mais possibilidade de você afundar no álbum, de você estudar um álbum, de você carregar ele pra sempre, sabe? Porque uma melodia sozinha, ela enjoa em uma semana. Eu concordo com você, e eu também acho que acaba enjoando se você não tem ali. E eu tenho uma história que eu já até contei aqui, acho que a gente falou em algum programa com alguém. Uma banda que eu gosto muito, que é o R.E.M., e eu acho o Michael Stipe um gênio. Ele disse que nos primeiros álbuns do R.E.M. ele não tinha encarte com letra, porque ele dizia o seguinte: se a pessoa pegar o encarte, tirar o encarte e começar a ler a letra, vai acabar... É que nem um quadro. É pra você não tem que ficar lendo nada. Você tem que pôr ali, ouvir a melodia funcionando junto com a letra e não se distrair de uma coisa ou da outra. Então, é que é uma pintura. Pintura, você vai lá e olha pra ela. Você não vê só a tinta, né? Você não vê só a tinta. Então ele falava isso. Eu não colocava as letras encartadas, porque ele achava que as pessoas tinham que botar o disco e simplesmente ouvia todo o negócio pronto. Então é uma forma curiosa também, acho, de você perceber a arte, né? De você perceber como é que você quer que as pessoas te notem, né? Sim. É uma coisa assim. E a gente falando um pouquinho da letra de Santo. Foi escrita quando você estava num grande momento, que você estava se sentindo muito bem, eufórico. E então eu gostaria de saber como é que foi o processo, né? Se você viveu o que está na letra, esse romance, e decidiu transformar em música, como é que foi? Como é que surgiu a história de Santo? Eu acho que o álbum Pirata como um todo, ele
Eu não gosto da palavra mentirosa porque isso tira a honestidade do disco, mas ele é muito mais um desejo de quem eu quero ser do que aquilo que eu sou de fato. Entendi. Então o próprio personagem que, enfim, o símbolo dele é o pirata, é essa pessoa que tá nas letras. Então é muito mais um desejo do que eu quero alcançar e da onde eu quero chegar do que eu sou exatamente. Muito legal isso. Então eu tinha até uma... Eu faço cartas antes dos discos saírem. É um pouco estranho, mas sempre antes do álbum sair eu faço uma carta contando que o disco vai sair e sobre qual momento da minha vida ele fala. E em uma das versões da carta eu tinha uma frase que era... Essa carta é endereçada a você mesmo. Aos fãs. Aos fãs, tá. E tinha uma versão da carta que tinha uma frase que era que esse álbum era um álbum hipócrita. Por conta disso. Tá. Mas eu acho que não é um álbum hipócrita, é só um álbum sobre o que eu desejo ser. Tá. E Santo, eu acho a letra de Santo bastante simples. E eu gosto muito da simplicidade dela, porque ela não deixa... Ela é simples, mas ela não é uma letra efêmera. Pelo menos pra mim, assim. Eu acho que ela carrega muito significado. E ela foi uma das primeiras músicas. Eu acho que ela foi a segunda música, na verdade, a ser escrita pro álbum. Então ela é de um momento onde eu fiz Coringa, que foi, enfim, acho que no começo do ano passado, ou um pouco antes. Eu tinha rabiscos dela. E eu sempre tenho vários rabiscos de músicas, às vezes títulos, assim, e aí eu demoro um pouco mais do que eu deveria pra fazer as coisas. E a Santo demorou muito pra ser feita. Ela tinha um refrão diferente. A base dela sempre foi igual. Sempre foi esse bumbo 4x4, assim, sempre foi esse pop bem redondinho. Mas a letra dela mudou muito. E eu acho que a minha vida é uma vida muito simples, assim, eu acho que ninguém quer saber exatamente o que eu faço no meu dia a dia. Porque a vida é meus amigos, eu saio com meus amigos, eu ensaio, eu faço show, eu tenho meus compromissos na música, e eu vou pro estúdio, e eu almoço com os meus pais, e aí eu tenho os meus gatos, e aí eu faço minhas coisas. Enfim, eu sou uma pessoa assim. Então acho que ninguém quer ouvir muito isso. Então eu acho que o meu papel como compositor, como artista, é criar um universo a partir daquilo que eu sinto e daquilo que eu vivo. Então é óbvio que eu fantasio muita coisa, eu crio quase uma lente, eu acho, por cima de situações reais, mas que obviamente tem a sua cara cinematográfica pra traduzir aquilo, porque se eu for narrar exatamente aquilo como são situações, eu acho um pouco chato, então eu coloco uma edição, assim. Cara, a gente já gravou tantas edições aqui, esse é o primeiro relato que eu ouço nesse formato. Eu acho isso muito, muito incrível, cara, porque essa arte de criar essa... De enxergar algo que você gostaria de ser ou de fazer, eu acho isso muito, muito artístico, isso. Porque eu acho que todos nós temos isso dentro de nós, de uma certa maneira, todos nós. Qualquer pessoa que está ouvindo aqui o podcast vai tomar banho, ou vai deitar, ou vai e dar uma pensada nisso, dar uma fantasiada e tal, mas traduzir isso ou passar isso para seja para uma música, ou para uma tela, ou para um filme, e você faz clipes incríveis também. Obrigado. É uma arte muito... é uma habilidade de poucos. Eu não sei se chegou a ver um documentário no Netflix, aquelas entrevistas do David Letterman, que ele recebe convidados especiais e tal. Em um deles ele recebeu o Jay-Z. Sim. Você chegou a ver? Eu não vi o episódio dele, mas eu vi o Jay-Z, ele... Tem um momento que o David Letterman pergunta se tudo que está retratado na vida dos garotos que fazem hip hop, se aquilo é a vida deles. E o Jay-Z falou, não, eles mentem o tempo inteiro. Aí ele fala, aí todo mundo, a plateia deu risada e tal. Ele falou, não é que eles mentem, eles falam, eles contam uma história que eles gostariam de viver. Sim. Eu não deixo de ser honesto por conta disso. Não deixa de ser honesto por conta disso. E são músicas que inspiram quantas pessoas? Quantos super hits do hip hop e tal. E ele fala que a maior parte daquelas histórias não aconteceram de verdade. Ou não aconteceram da forma que... Ou não aconteceram... isso. Né?
Ou seja, o próprio Jay-Z é um exemplo de quem deve Exatamente. praticar isso o tempo inteiro, né? Exato, eu acho que é muito... Porque às vezes Incrível isso. uma situação, você vai contar uma situação pra um amigo.